A vila de Santa Efigênia vivia de tradições e aparências. Tudo ali era observado, julgado e repetido até se tornar verdade. Quando Helena perdeu o marido, apenas um mês após o casamento, as línguas afiadas encontraram um novo assunto. Diziam que a morte do rapaz fora castigo divino, punição por ele ter se casado com uma mulher de alma fraca e olhos tristes. Helena tentava não ouvir, mas a cada olhar atravessado e cochicho pelas costas, sentia o peso da culpa que não era sua. O sogro, Ambrósio, não tardou a tornar pública sua sentença. Essa moça trouxe desgraça à minha casa. Que leve sua sina para outro canto. A voz dele era lei, e ninguém ousou contrariá-lo. Sem o marido, sem herança e sem defesa, Helena foi empurrada para fora do portão, levando apenas uma mala pequena e o vestido preto de luto que já se tornara sua segunda pele. Por um acordo feito às escondidas, Ambrósio decidiu doá-la como castigo a um homem que vivia longe do vilarejo. Silvério, o fazendeiro solitário que muitos acreditavam estar amaldiçoado. Alguns diziam que ele perdera tudo num incêndio, outros que matara a própria família. Verdade ou não, seu nome era cercado por medo e mistério. A viagem até lá durou um dia inteiro. Helena seguiu de carroça, acompanhada por um dos empregados do sogro, que não lhe dirigiu uma única palavra. O caminho era de terra batida, cercado por mato alto e árvores retorcidas. O vento soprava frio, como se o mundo inteiro sussurrasse um aviso para ela desistir. Mas não havia escolha. Quando o sol começou a se pôr, o veículo parou diante de um portão de madeira gasta. A fazenda era grande, mas parecia esquecida pelo tempo. O telhado da casa principal estava coberto de musgo e as janelas, semiabertas, rangiam com o vento. Um homem alto apareceu na soleira. Barba espessa, olhar firme, roupa simples, Silvério. Helena desceu, apertando contra o peito a pequena mala. Ele a observou em silêncio, e por alguns segundos o som do campo pareceu cessar. Só então ele falou com voz grave. É você, então. Ela assentiu, sem coragem de erguer os olhos. Disseram que precisava de abrigo, continuou ele. Aqui há trabalho e há teto. O resto, o tempo resolve. Nenhuma saudação, nenhum gesto de acolhimento, apenas aquela calma fria como o silêncio de uma pedra. Helena entrou na casa, e o cheiro de madeira antiga misturado a ferro e terra úmida a envolveu. A sala era simples, com poucos móveis, tudo gasto, mas limpo. No canto, um fogão a lenha ainda quente. Silvério mostrou-lhe um pequeno quarto nos fundos, onde havia uma cama de palha e uma janela estreita. Pode ficar aqui. A comida é pouca, mas dá para 2. Trabalhamos cedo, disse antes de se afastar. Quando ficou sozinha, Helena sentou-se na beira da cama e respirou fundo. Lá fora, o vento batia nas paredes e o uivo distante de um lobo ecoava entre os montes. A solidão era quase palpável. Naquela primeira noite, o sono custou a vir. A cada estalo da madeira, seu coração disparava. E então ouviu um som metálico vindo de baixo, como se algo se arrastasse no porão. Prendeu a respiração, tentando decifrar. Não era rato nem vento. Era diferente, compassado, pesado. Amanheceu sem que ela dormisse direito. Silvério já estava de pé, cortando lenha no quintal. Helena o observou pela janela, os movimentos firmes, a força de quem carrega o mundo nos ombros. Serviu-lhe café, sem saber se ele aceitaria. Ele apenas acenou com a cabeça em agradecimento. Durante o dia, ajudou a varrer o chão, lavou louça, tentou trazer um pouco de vida àquela casa muda. A cada canto, percebia marcas do tempo e da perda. Retratos antigos, virados de cabeça para baixo, móveis cobertos por panos, um piano empoeirado com uma flor seca sobre ele. Tudo parecia guardar lembranças de alguém que já não estava ali. Quando o sol caiu novamente, o som do porão voltou. Helena ficou imóvel, o corpo tenso.
Pensou em chamar por Silvério, mas ele dormia no quarto ao lado. Então pegou uma lamparina e, descalça, desceu a escada estreita que levava ao subterrâneo. O ar era frio, denso, quase irrespirável. A luz da chama tremia, projetando sombras nas paredes. O som cessou. Helena deu mais alguns passos e viu algo coberto por um pano escuro no canto da sala. Uma arca grande de madeira com um cadeado de ferro enferrujado. O metal exalava um cheiro forte, o mesmo que sentira ao chegar. Antes que pudesse tocar, uma voz ressoou atrás dela. "Não é lugar para se andar à noite." Virou-se assustada. Silvério estava na escada, a lamparina dele iluminando o rosto sério. "Eu ouvi barulho", balbuciou. "A casa é velha. O vento fala alto por aqui." Ele desceu, cobriu novamente a arca e a olhou por um instante, como quem encara um fantasma. Depois, sem explicar, apagou a lamparina e subiu. Helena ficou parada, o coração batendo forte. Havia algo ali embaixo, algo que Silvério escondia e que talvez explicasse o motivo de viver sozinho, de olhar o chão quando falava. Voltou para o quarto, mas o som do porão parecia agora mais nítido, como um chamado vindo do passado. Naquele instante, entendeu que aquela fazenda guardava mais segredos do que ela poderia imaginar. E, de algum modo, sabia que o destino dela estava ligado a cada um deles. Helena começou a perceber que o silêncio da fazenda era mais profundo do que o simples som da solidão. Havia nele algo guardado, uma história que o vento parecia querer contar, mas que Silvério insistia em calar. Ainda assim, ela se esforçava para dar vida àquele lugar. Acordava antes do sol, acendia o fogo do fogão a lenha, lavava roupa no riacho e organizava a casa com o cuidado de quem tenta reconstruir o próprio destino. Silvério a observava de longe, com aquele olhar que parecia enxergar mais do que dizia. Ele nunca agradecia, mas seus gestos falavam por ele. Certa manhã, Helena acordou e encontrou uma manta grossa dobrada sobre sua cama, costurada à mão. Outra vez, encontrou um pão fresco sobre a mesa antes de começar o café. Eram pequenos sinais, quase invisíveis, de que aquele homem endurecido pela vida começava a se importar. Mesmo assim, o mistério do porão não lhe saía da cabeça. Desde a noite em que vira a arca, algo dentro dela havia despertado, uma mistura de medo e curiosidade. O cadeado de ferro, as tábuas antigas, o cheiro metálico, tudo parecia gritar que ali havia algo mais que simples lembranças. Numa tarde de tempestade, enquanto Silvério trabalhava nos estábulos, Helena desceu novamente. A lamparina tremia nas mãos quando ela se aproximou da arca. A madeira parecia viva, pulsante. Tocou o cadeado e percebeu que, apesar da ferrugem, ele ainda estava firme. O som da chuva batendo no telhado fazia o coração dela acelerar. De repente, uma voz ecoou atrás dela. "Eu disse para não mexer aí." Assustada, ela se virou e viu Silvério parado na escada. A roupa dele estava encharcada, o rosto coberto de lama, mas o olhar era o de um homem ferido por lembranças. "Eu só estava pegando lenha", justificou-se envergonhada. Ele se aproximou, passou a mão sobre o tampo da arca e murmurou: "Tem coisas que o tempo deve enterrar, Helena. Coisas que não trazem nada além de dor." As palavras dele ficaram ecoando no ar. Helena percebeu que não era apenas uma proibição. Era um pedido, e um pedido que nascia de sofrimento. Nos dias seguintes, ela começou a observar Silvério de maneira diferente. Reparava em como suas mãos, marcadas de cicatrizes, se moviam com precisão quando cuidava dos animais. Em como o olhar dele se perdia sempre que o fogo crepitava na lareira. Era como se cada chama trouxesse de volta algo que ele tentava esquecer. Com o tempo, os vizinhos começaram a aparecer esporadicamente, vendendo ou trocando mercadorias. Foi numa dessas ocasiões que Helena ouviu por acaso um comentário,
Uma mulher idosa chamada Dona Arminda disse em tom baixo: "Dizem que ele perdeu tudo num incêndio, mulher e filho. A casa antiga pegou fogo numa noite de festa. Só ele sobreviveu. Desde então, não fala com quase ninguém. A informação a deixou em silêncio pelo resto do dia. Quando voltou para casa, observou Silvério acendendo o fogão, o rosto iluminado pelas chamas. Agora ela entendia o olhar distante, o medo do passado, o isolamento. Mesmo assim, havia algo que não fazia sentido. Apesar da aparência simples, de roupas gastas e móveis antigos, ele possuía objetos de grande valor. Um anel de ouro que ele tirava do bolso e observava em segredo, um livro em francês que mantinha sobre a escrivaninha e até uma velha garrafa de vinho lacrada com cera escondida atrás dos mantimentos. Nenhum homem verdadeiramente pobre guardava coisas assim. Uma noite, enquanto lavava a louça, Helena se atreveu a perguntar: "O senhor já foi rico, não foi?" Silvério levantou os olhos lentamente, surpreso. Depois, apenas respondeu: "Riqueza não é o que se tem, é o que se perde." E saiu, deixando-a com o som da chuva e o estalar das brasas. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. O som do vento parecia sussurrar segredos pelas frestas da casa. Voltou a ouvir ruídos vindos do porão, mas dessa vez não era arrastar de correntes. Parecia o bater compassado de algo contra a madeira, como se o coração do passado ainda batesse lá embaixo. No dia seguinte, enquanto estendia roupas ao sol, viu Silvério sentado na varanda, olhando para o nada. O rosto cansado, os olhos fundos. Ela se aproximou e ofereceu uma xícara de café. Ele aceitou, e o silêncio entre os dois foi quase reconfortante. "Por que me trouxe para cá?" ela perguntou de repente. Silvério demorou para responder. "Porque ninguém mais o faria. E talvez eu também precisasse de alguém aqui." Helena sentiu o peito aquecer. Não era uma declaração, mas soou como um pedaço de verdade. Um fio de humanidade escapando por entre os muros que ele mesmo construíra. Nas semanas que se seguiram, a rotina se tornou menos fria. Trabalhar lado a lado fez nascer uma espécie de cumplicidade muda entre eles. Às vezes, ela o via sorrir brevemente, um gesto raro, quase esquecido. E quando o fazia, o rosto dele parecia mais jovem, mais leve, como se, por um instante, o peso da culpa se afastasse. Mas à noite, o mistério do porão continuava ali, pulsando sob o chão de madeira. E Helena sabia que, cedo ou tarde, o segredo de Silvério e daquela arca trancada voltaria à tona, mudando o destino de ambos para sempre. Os dias começaram a correr mais suaves pela fazenda. O vento parecia menos pesado, o sol mais quente, e até o canto dos pássaros soava diferente. Helena, acostumada ao silêncio e à frieza do lugar, começou a perceber uma transformação lenta. Não apenas na terra, mas também em si mesma. O convívio com Silvério já não era feito apenas de obrigações. Havia algo novo no ar, uma sensação estranha, tênue, que ela tentava reprimir. Quando ele se aproximava, o coração dela parecia desacertar o compasso. Quando ele falava, mesmo poucas palavras, ela sentia uma calma inexplicável. Era um afeto que nascia sem permissão, misturado à curiosidade e à compaixão. Certo dia, a chuva caiu pesada sobre os campos. Helena correu para recolher as roupas do varal, mas o vento era forte demais. Silvério gritou da varanda para que ela voltasse, mas teimosa, ela insistiu. E ao fim da tarde, estava encharcada e tremendo de frio. À noite, a febre veio. Ele a encontrou caída sobre a cama, os lábios pálidos, o corpo suando. Pela primeira vez, a expressão de Silvério se desfez em desespero. Passou a noite inteira cuidando dela, trocando panos molhados, preparando caldos, medindo-lhe a temperatura com o dorso da mão. O homem que sempre se manteve distante, agora parecia outra pessoa, tomado por uma ternura silenciosa.
Durante as madrugadas em que a febre subia e caía, Helena entreabria os olhos e via Silvério sentado ao lado da cama, com a lamparina acesa e o semblante cansado. Às vezes, ele falava sozinho, em voz baixa, como se confessasse segredos a alguém invisível. Numa dessas noites, ela ouviu claramente: "Um dia, talvez alguém mereça saber o que há ali." O ali era o porão. Mesmo febril, Helena entendeu o peso daquelas palavras. Ele estava pronto para abrir um pedaço do passado, e talvez para confiar nela. Os dias seguintes foram de recuperação. Silvério preparava chás, ajudava-a a caminhar até o quintal, e com o tempo, o riso dela voltou a ecoar pela casa. Às vezes, ela cantava baixinho enquanto lavava roupa ou alimentava as galinhas. O som da voz de Helena, doce e melancólico, parecia devolver cor à fazenda. As roseiras secas começaram a florescer novamente. O cheiro de pão fresco se espalhava todas as manhãs. Até os animais pareciam mais vivos. Era como se a presença dela tivesse quebrado a maldição silenciosa que pairava sobre aquelas terras. Mas a paz não durou muito. Numa manhã, um cavalo parou diante da porteira. Dele desceu um homem engravatado, com olhar arrogante e uma pasta de couro nas mãos. "Silvério de Almeida?" perguntou com tom burocrático. "Sou eu", respondeu o fazendeiro, limpando as mãos no pano do avental. "Vim em nome da coletoria da vila. Há anos o senhor não paga seus tributos. Tenho ordem para penhorar as terras caso a dívida não seja quitada até o fim da semana." Helena, que observava da varanda, sentiu o estômago se revirar. Aquele lugar, que agora começava a chamar de lar, estava ameaçado. Silvério, porém, permaneceu sereno. Pediu ao homem que esperasse um instante e entrou em casa. Minutos depois, voltou com um pequeno saco de pano. Entregou-o calmamente ao cobrador. O homem abriu o saco e arregalou os olhos. Dentro havia moedas antigas, de ouro e prata, reluzindo à luz do sol. "Mas isso aqui vale muito mais do que a dívida", exclamou. "Pague o que for devido, o resto fica pelo silêncio", respondeu Silvério, voltando as costas e entrando na casa sem mais uma palavra. Helena observava tudo, estarrecida. Onde ele havia conseguido aquele ouro? Um fazendeiro pobre, que mal comprava sal e farinha, guardando moedas raras, e o mais inquietante, porque insistia em esconder sua verdadeira condição. Quando o cobrador partiu, Helena o encontrou na cozinha, sentado, com o olhar perdido na chama do fogão. "O senhor não precisa me esconder nada", disse, com voz suave. "Há coisas que, se você souber, vão mudar o modo como me vê", respondeu ele, sem encará-la. Ela se aproximou, pousando a mão sobre o braço dele. Foi um gesto simples, mas que o fez estremecer. "Eu não vim para te julgar, Silvério." Ele levantou o olhar. Por um instante, o peso do passado pareceu se dissolver. "Às vezes eu acho que você trouxe a vida de volta para esta casa, Helena", murmurou, desviando os olhos, como se a frase tivesse escapado sem querer. Ela sorriu, e um silêncio doce se instalou entre os dois. Era o tipo de silêncio que não pesava, mas confortava. Naquela noite, Helena voltou a sonhar com o porão. No sonho, ela descia as escadas e o cadeado se abria sozinho. Dentro da arca, havia algo que brilhava, mas quando tentava tocar, ouvia a voz de Silvério chamando seu nome. Acordou suando frio, com o coração disparado. Do lado de fora, a lua iluminava a fazenda. Silvério estava sentado no alpendre, o anel de ouro em mãos, girando-o entre os dedos como quem carrega um fardo. Helena observou-o pela janela e, por um instante, sentiu que ambos estavam presos ao mesmo destino. Dois sobreviventes de tragédias diferentes tentando reaprender a viver. Ela sabia, no fundo, que a chave do mistério, e talvez do amor que começava a nascer, estava escondida naquele porão, e que o momento de descobri-la estava cada vez mais próximo.
O sol já se punha quando Silvério, sentado na varanda, começou a falar. Era raro vê-lo assim, com o olhar distante, como se os fantasmas do passado o chamassem pelo nome. Helena, que trançava o cabelo diante da porta, percebeu o peso que havia nas palavras antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. Antes de tudo isso, começou ele num tom baixo. Antes dessa casa, dessas terras secas, eu tive muito mais do que precisava. Helena ergueu o olhar. Silvério nunca falava do passado. Eu era dono de uma grande fazenda, continuou com a voz embargada, herdada do meu pai. Terra fértil, gado, empregados e uma família que me dava orgulho. Mas o que é riqueza diante do fogo? Em uma só noite, tudo se foi. A lembrança o fez cerrar os punhos. O crepitar imaginário das chamas parecia refletir nos olhos dele. Disseram que foi acidente. Eu nunca acreditei. Suspirou. Depois disso, não sobrou mais nada. Vendi o que restou, fugi das cidades e vim para cá. Trouxe comigo apenas o que ninguém deveria ver. Helena sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ela sabia do que ele falava. O baú, murmurou quase sem querer. Silvério assentiu lentamente. Lá está tudo o que restou da minha vida antiga. Ouro, joias, papéis. Mas nenhum deles vale o preço que custou. Ele fitou o horizonte, como se falasse mais consigo mesmo do que com ela. Já tentaram roubar, ameaçar, mentir. Gente morreu por causa daquele baú, Helena. Ele não é um tesouro, é uma maldição. Aquelas palavras pairaram no ar como um aviso. Helena, porém, não o interrompeu. Ficou apenas escutando, com os olhos marejados. Sentia a dor dele como se fosse sua. Quando Silvério terminou, o silêncio voltou a dominar o ambiente, mas era um silêncio de compreensão. Prometo que nunca tocarei nesse assunto, disse ela com sinceridade. Silvério sorriu, um sorriso breve, triste, mas real. Obrigado, respondeu antes de se levantar e voltar para dentro. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. As palavras dele ecoavam em sua mente. O baú, o tesouro, o fogo, um homem que servira à coroa e que agora vivia escondido. Quem era de fato Silvério? Um fazendeiro simples ou alguém que fugia de algo muito maior? Os dias seguintes correram em aparente tranquilidade. Silvério saía cedo para o campo e voltava à tarde, sujo de terra, mas sempre sereno. Helena mantinha a casa viva, preparando refeições, cuidando do jardim e, às vezes, escrevendo pequenas cartas que nunca enviava, desabafos que queimava ao cair da noite. Mas a curiosidade crescia dentro dela como uma chama teimosa. Até que, numa tarde, o destino se encarregou de colocar tudo à prova. Silvério havia saído para resolver algo nos limites da fazenda. O céu estava encoberto e o vento soprava pelas frestas das janelas. Helena, sozinha, ouvia o farfalhar das folhas e o ranger do assoalho. Tudo estava quieto demais, até que um som metálico vindo do porão a fez gelar. No primeiro instante, pensou que fosse o vento, mas o barulho se repetiu. Clang! Não é como o bater de ferro contra ferro. Sem pensar muito, ela pegou a lamparina e desceu as escadas. O ar lá embaixo era frio e denso, o cheiro de ferrugem e terra úmida invadindo as narinas. Quando a luz da chama iluminou o fundo do cômodo, o coração de Helena disparou. O cadeado do baú estava semi-aberto, pendendo frouxamente da tranca. Silvério teria esquecido de fechá-lo? Ou alguém o abrira? Tremendo, ela se aproximou. A madeira da arca rangia sob seus dedos. Por um momento hesitou. Lembrou-se da promessa que fizera, mas a curiosidade, ou talvez o pressentimento, falou mais alto. Com um leve empurrão, levantou a tampa. A luz da lamparina refletiu em algo que brilhou intensamente. Helena levou a mão à boca para conter o espanto. Lá dentro havia colares de ouro, pedras preciosas, moedas antigas, anéis com brasões
e documentos selados com lacre real. Tudo arrumado com cuidado, envolto em panos de linho já amarelados pelo tempo. Entre os papéis, um envelope chamava a atenção. Estava endereçado a Silvério de Almeida, com uma caligrafia elegante e o selo da coroa. Com as mãos trêmulas, ela abriu. Dentro, uma carta escrita em tinta azul, datada de muitos anos atrás. Em nome de Sua Majestade, agradecemos pelos serviços prestados à coroa e pela lealdade em tempos de conflito. O Senhor será devidamente recompensado conforme prometido. Que esta fortuna sirva como reconhecimento do sacrifício que fez em defesa do Império. Assinava o documento um nome importante. Alguém da corte. Helena sentou-se no chão, atônita. Silvério não era apenas um fazendeiro isolado. Ele fora alguém de prestígio, talvez um militar, um estrategista, um homem que servira aos poderosos e guardava segredos que jamais poderiam vir à tona. Seu coração batia descompassado. Aquelas joias, aqueles papéis, tudo contava uma história escondida sob o peso da culpa. De repente, um som a fez estremecer. Passos lentos subindo a escada do porão. Helena congelou, o envelope ainda nas mãos. Helena! A voz de Silvério ecoou na penumbra. Ela virou-se devagar. O olhar dele, quando a encontrou, não era de raiva. Era de uma dor antiga, profunda, de quem fora traído antes e temia reviver o mesmo. O silêncio entre eles foi sufocante. E pela primeira vez, Helena sentiu que o destino de ambos mudaria para sempre a partir daquele instante. Helena permaneceu imóvel diante dele, com a lamparina tremendo entre as mãos. O silêncio parecia mais pesado do que qualquer grito. Silvério ficou parado no alto da escada, a sombra projetando-se sobre o porão, e o olhar dele, firme, profundo, a atingia como se enxergasse dentro da alma dela. Agora que sabe quem eu fui, ele disse com a voz rouca e contida. Ainda quer ficar aqui? Helena engoliu em seco. Por um instante pensou em se justificar, em dizer que o cadeado estava aberto, que a curiosidade fora mais forte. Mas entendeu que ele não buscava desculpas. Queria apenas saber se o que restava entre eles ainda era real. Ela respirou fundo e deu um passo à frente. Eu não me importo com o que o senhor foi, Silvério, respondeu com firmeza. O que importa é quem o senhor é agora, o homem que me deu abrigo quando ninguém mais quis, o homem que trabalha de sol a sol, que me tratou com bondade, mesmo sem me conhecer. As palavras dela ecoaram no porão como um bálsamo. Silvério desviou o olhar, apertando os lábios. A lamparina iluminava o rosto dele e Helena pôde ver o brilho contido nos olhos, algo entre alívio e emoção. Por longos segundos, ele permaneceu em silêncio. Depois, deu um suspiro fundo e, pela primeira vez em muitos anos, sorriu. Não o sorriso curto e desconfiado de antes, mas um verdadeiro sereno e sincero. Faz tempo que ninguém fala comigo assim, murmurou. Helena sorriu de volta e naquele instante algo mudou entre eles. O passado, por mais pesado que fosse, parecia perder força diante daquilo que nascia ali. Algo simples, puro e ao mesmo tempo inevitável. Os dias seguintes correram com uma leveza nova. Silvério, que antes vivia em silêncio, começou a falar mais. Contava pequenas histórias enquanto trabalhavam lado a lado. Helena, por sua vez, começou a transformar a casa. Pendurou cortinas novas, costuradas à mão com restos de tecido. Pintou as paredes com cal branca, limpou as janelas até deixá-las transparentes como vidro. Cada canto que ela tocava parecia ganhar vida. A fazenda já não parecia um lugar amaldiçoado. O cheiro do pão fresco pela manhã se misturava ao das flores que ela havia plantado. As galinhas ciscavam felizes, e até o velho cavalo de Silvério parecia mais forte. À medida que o tempo passava, os gestos entre eles se tornaram mais próximos.
Um toque acidental na mesa, um olhar que demorava um pouco mais do que devia, um sorriso que nascia sem motivo. O respeito virou companheirismo, e o companheirismo um sentimento que nenhum dos dois ousava nomear, mas que crescia silencioso. Certa tarde, enquanto pintava o batente da janela, Helena escorregou da escada. Silvério, que vinha do curral, correu e a amparou nos braços. Por um momento, ficaram tão próximos que o mundo pareceu parar. O coração dela batia rápido, o dele também. A distância entre os dois desapareceu, e quando ele a ajudou a ficar de pé, os olhares se encontraram por tempo demais. Nenhum deles falou nada, mas ambos sabiam. À noite, sentavam-se à beira do fogo. Silvério, agora mais aberto, contava histórias antigas, sobre quando a fazenda prosperava, sobre os homens que conheceu, sobre viagens que fez amando da coroa. Ele falava e olhava para o fogo, como se as chamas pudessem purificar o passado. Helena o escutava com atenção, os olhos brilhando. Cada palavra dele parecia uma semente de esperança que se plantava em seu coração. Era como se, ao compartilhar suas lembranças, Silvério estivesse reconstruindo não apenas sua vida, mas também o sentido de existir. Em uma dessas noites, ele disse algo que Helena jamais esqueceria. Quando perdi minha família, achei que o mundo tinha acabado. Mas agora vejo que a vida só estava começando de novo, de um jeito diferente. Helena sentiu as lágrimas subirem. Quis responder, mas a voz não saiu. Então, apenas segurou a mão dele, e ele não a afastou. O toque foi suave, mas cheio de significado. O tempo pareceu se dissolver entre eles. O fogo estalava, a lenha queimava devagar e o vento lá fora cantava nas frestas. Nos dias que seguiram, a cumplicidade cresceu. Começaram a dividir as refeições, a conversar até tarde, a rir por pequenas coisas. Helena já não se via como uma viúva castigada, mas como uma mulher viva, cheia de força e sonhos. Silvério, por sua vez, voltava a ser o homem que fora, trabalhador, honesto, mas agora com algo que há muito não sentia: alegria. Ele já não carregava apenas o peso do passado, mas também a esperança de um futuro possível. Certa manhã, ao vê-lo partir para o campo, Helena ficou observando pela janela. O sol nascente banhava os ombros dele, e naquele instante ela percebeu que o amava. Não como quem idealiza, mas como quem reconhece no outro a própria salvação. O destino cruel e imprevisível havia unido dois corações quebrados para que se reconstruíssem juntos. E enquanto o fogo da lareira aquecia a casa naquela noite, o que antes era apenas abrigo tornava-se lar. Silvério e Helena, sem dizer uma palavra, entendiam que algo muito maior começava a florescer, algo que nem o tempo, nem o passado, nem as dores antigas poderiam apagar. A calmaria que havia se instalado sobre a fazenda parecia um presente dos céus, uma recompensa silenciosa por tudo o que Helena e Silvério haviam enfrentado. Os dias se seguiam tranquilos, marcados pelo som dos galos, pelo cheiro de pão fresco e pelo riso discreto que às vezes escapava dos dois durante o trabalho. A terra florescia e até o vento parecia mais leve. Mas a paz, como sempre, é o que o destino mais gosta de testar. Numa tarde cinzenta, um cavalo surgiu levantando poeira no horizonte. Helena, que recolhia roupa no varal, estreitou os olhos. O homem que se aproximava vestia um terno gasto e trazia um sorriso que não inspirava confiança. "Boa tarde, dona", disse ele descendo do animal. "Estou procurando o senhor Silvério." Silvério surgiu logo em seguida vindo do curral, o chapéu cobrindo parte do rosto. O visitante o cumprimentou com familiaridade forçada. "Sou Martim, um velho conhecido de Ambrósio, pai do falecido marido desta moça aqui." Apontou para Helena, que recuou um passo, desconfortável. "O que quer?" perguntou Silvério seco. Martim ajeitou o paletó e soltou um riso baixo.
Vim buscar o que é de direito. O senhor Ambrósio mandou recado. A viúva dele tem uma dívida com a família. Disse que ela fugiu levando parte do dote. Helena empalideceu. Isso é mentira, exclamou. Ele me expulsou, me entregou como castigo. Martim deu de ombros, fingindo desinteresse. Eu só trago o recado. Mas se o senhor quiser evitar problema, pode deixar que eu a leve de volta. O velho paga bem por isso. O silêncio que se fez foi denso. O olhar de Silvério mudou. De calmo, tornou-se de aço. Ninguém vai levar ninguém daqui, disse, num tom baixo e firme. Martim forçou um sorriso debochado. Ora, não precisa se exaltar. É só uma mulher. A resposta veio em um movimento rápido. Silvério agarrou o homem pela gola e o empurrou para fora da cerca. Some das minhas terras antes que eu te faça engolir essas palavras. Martim caiu no chão coberto de poeira e levantou-se furioso, mas ao ver o olhar do fazendeiro recuou. Isso não vai ficar assim. Rosnou antes de montar no cavalo e partir, deixando para trás uma nuvem de poeira e ameaça. Helena correu até Silvério, trêmula. Ele vai voltar, Silvério. Ambrósio nunca desiste quando quer algo. Ele passou a mão pelos cabelos dela, tentando acalmá-la. Que tente, eu não deixarei ninguém te fazer mal. Mas no fundo ambos sabiam que aquele encontro era um presságio. Nos dias que se seguiram, a tensão pairava no ar. Cães latiam à noite, passos eram ouvidos perto do galpão. E certa vez, Helena encontrou pegadas frescas junto ao pomar. Silvério começou a dormir menos, mantendo a espingarda carregada ao lado da cama. Até que, numa madrugada silenciosa, o perigo finalmente veio. Helena acordou com o barulho seco de madeira sendo arrombada. A casa tremeu, vozes masculinas ecoaram lá fora, rudes, impacientes. "Onde está o ouro do velho?" gritou um deles. "A gente sabe que está aqui." Silvério levantou-se de um salto pegando a arma. Helena o seguiu ofegante, segurando uma lamparina. Quando a porta da cozinha foi derrubada, os dois estavam prontos. O primeiro invasor entrou e recebeu o disparo que ecoou pela madrugada. Os outros responderam com gritos e correria. A confusão tomou conta do lugar. Vidros quebraram, o fogo se espalhou em um canto e Helena, tentando proteger os documentos, correu até o porão. Lá o baú havia sido forçado. Parte das joias estava espalhada pelo chão, reluzindo entre os destroços. Ela caiu de joelhos, tentando juntar as pedras preciosas, enquanto o barulho dos tiros e das vozes vinha do lado de fora. O coração batia descompassado. "Silvério!" gritou, mas o som se perdeu em meio ao caos. Segundos depois, ele surgiu na escada, suando com um corte no braço. "Saia daí!" gritou, puxando-a pelo braço. "Não toque nisso!" Ela olhou para ele, confusa, e percebeu. O olhar de Silvério não era de ganância, era de medo. Não por si, mas por ela. Os dois subiram e juntos empurraram um móvel contra a porta. Os bandidos ainda gritavam lá fora, mas a coragem deles enfraqueceu quando viram o fogo se espalhar pela varanda. Um a um, fugiram na escuridão, deixando a fazenda em ruínas e o chão coberto de brasas. Quando o silêncio finalmente voltou, o ar cheirava a fumaça e pólvora. Helena, exausta, caiu ao lado de Silvério, que pressionava o ferimento no braço com um pano. O rosto dele estava coberto de fuligem, mas o olhar ainda era firme. "Está doendo muito?" perguntou ela, chorando. Ele balançou a cabeça, tentando sorrir. "Já passei por coisa pior." Ela olhou ao redor. Parte do telhado havia caído, a mobília destruída, o chão coberto de pedaços do passado. E no meio de tudo, o ouro espalhado como uma praga reluzente. Silvério segurou a mão dela com força e murmurou. "Agora você entende por que eu escondi isso? A riqueza atrai o pior das pessoas." Helena chorava, sem saber se de medo ou de alívio. "Então por que não jogou tudo fora?" Ele suspirou, fechando os olhos por um instante. "Porque esse ouro é o que restou da minha história."
Mas você... Ele apertou mais forte a mão dela. Você é o que me resta de esperança. Ela o abraçou, e os dois permaneceram assim por um longo tempo, entre os destroços e o cheiro de fumaça, sentindo o calor do outro como o último abrigo. O baú, outrora símbolo de maldição e segredo, agora jazia aberto, suas riquezas espalhadas, e pela primeira vez nada daquilo parecia ter importância. A verdadeira fortuna de Silvério estava ali, entre seus braços, viva e pulsante, no coração de uma mulher que escolhera ficar. O amanhecer trouxe cores mais vivas à fazenda. O cheiro da terra recém-regar, das flores que brotavam entre os canteiros e do pão assando no forno parecia anunciar que um novo ciclo começava. Helena e Silvério trabalhavam lado a lado, com a rotina reconstruída, mas agora com leveza nos gestos e sorrisos que antes eram raros. O baú, que tantas vezes representara perigo e mistério, foi cuidadosamente carregado até uma clareira escondida entre as árvores, distante da casa e de qualquer olhar curioso. Lá, com mãos firmes e silenciosas, eles enterraram cada moeda, cada pedra preciosa, cada documento antigo, cobrindo tudo com terra e deixando apenas a lembrança como testemunha de um passado que agora ficava seguro entre eles. A reconstrução da casa e dos estábulos começou no dia seguinte. Vizinhos que antes cochichavam e julgavam de longe, agora se aproximavam com paz, martelos e tijolos. Alguns traziam alimentos, outros ferramentas e sementes. A coragem do casal diante do ataque e a força que mostraram para proteger aquilo que era deles conquistaram corações e mudaram a percepção de todos. Helena e Silvério trabalhavam sem pressa, passo a passo, transformando o que era ruína em lar. As paredes foram pintadas, as janelas consertadas, e o jardim, antes abandonado, floresceu com rosas, jasmins e margaridas. Cada detalhe, cada toque de cor, cada esforço carregava a história de superação e esperança. E no centro do quintal, sob o velho carvalho que resistira ao tempo e ao vento, decidiram marcar uma nova etapa de suas vidas. O casamento foi simples, como desejavam. Helena vestiu um vestido branco feito à mão, com pequenas flores bordadas, e Silvério usava uma camisa limpa e calças simples, mas o brilho em seus olhos era suficiente para qualquer riqueza do mundo. O velho carvalho, com seus galhos fortes e folhas verdes, foi testemunha do juramento silencioso de amor e companheirismo que trocaram. Não houve música, nem grande festa. Apenas o vento sussurrando pelas folhas, o canto de alguns pássaros e a presença daqueles que haviam se tornado amigos ao longo da reconstrução. O povo da vila, que antes a desprezava e a olhava com desdém, começou a mudar a postura. Passaram a cumprimentar Helena e Silvério com respeito, admirando não só a coragem, mas também a bondade que transbordava deles. A história do casal se espalhou, transformando-se em exemplo de recomeço, coragem e fidelidade. Com o passar dos meses, Helena descobriu que esperava um filho. A notícia trouxe uma nova luz para a fazenda. Silvério, que já carregava a tristeza de tantas perdas, chorou silenciosamente ao sentir pela primeira vez a vida crescendo dentro dela. Prepararam o quarto com cuidado, pintando as paredes de tons suaves e colocando cortinas delicadas. Cada detalhe carregava a esperança de que o futuro seria diferente. O tempo passou e Helena deu à luz um menino forte, de choro vigoroso que ecoou pela casa recém-reconstruída. Silvério segurou o bebê nos braços, sentindo a respiração quente contra seu peito e o coração pulsando em uníssono com a vida que havia sido preservada. Pela primeira vez, sentiu que tudo o que enfrentara, a tragédia, o segredo do baú, o medo dos ataques, havia valido a pena. A riqueza real não estava enterrada, não estava em moedas ou pedras preciosas. Estava ali, nos braços de seu filho, no sorriso de Helena
e na paz que finalmente reinava sobre a fazenda. As noites eram agora tranquilas. O casal sentava-se na varanda, o bebê dormindo dentro do berço feito à mão, e observava o céu estrelado. Silvério contava histórias antigas, não mais para explicar o passado, mas para celebrar o presente. Helena, apoiada nele, sentia que cada sacrifício, cada medo e cada lágrima havia encontrado um sentido. O baú permanecia enterrado, esquecido entre árvores e terra, um segredo guardado apenas por eles. Era um lembrete silencioso de que a verdadeira riqueza não reside em ouro ou joias, mas na coragem, no amor e na vida que se constrói ao lado de quem se ama. Com o tempo, Helena e Silvério viram o filho crescer correndo pelos campos, aprendendo a cuidar da terra e dos animais, enquanto o casal ensinava valores de honestidade, trabalho e compaixão. Cada amanhecer era celebrado como uma vitória, cada pôr do sol, uma bênção. A fazenda, antes amaldiçoada pelo medo e pelas desgraças, tornou-se um símbolo de esperança, e sob o velho carvalho, agora florescendo mais do que nunca, Helena e Silvério sabiam que haviam encontrado a verdadeira fortuna, a família que construíram juntos, o amor que superou qualquer sombra do passado e a paz que finalmente reinava em seus corações. Os anos que se seguiram trouxeram uma tranquilidade que Helena e Silvério jamais haviam imaginado possível. A fazenda prosperava lentamente, mas de forma constante. O verde dos campos, antes discreto e seco, se tornou intenso, nutrido pelo trabalho diário e pelo cuidado que o casal dedicava a cada detalhe. Animais saudáveis pastavam nos prados, hortas floresciam, e a casa, reconstruída e cheia de vida, cheirava a pão fresco e madeira encerada. Helena deu à luz primeiro uma menina de cabelos dourados, com olhos que pareciam refletir a luz do sol nascente. Seu choro suave era música para os ouvidos de Silvério, que passava horas observando a filha dormir, fascinado pelo milagre da vida que brotava entre seus braços. Poucos anos depois, nasceu um menino robusto, forte como o pai e curioso como a mãe. As crianças cresceram livres, correndo pelos campos, explorando riachos e aprendendo a cuidar dos animais com a mesma dedicação que seus pais. Helena e Silvério ensinavam-lhes não apenas o trabalho, mas também o valor do amor, da honestidade e da perseverança. Cada gesto, cada ensinamento era uma extensão daquilo que os dois haviam construído juntos ao longo de tantas dificuldades. Silvério, embora já mais velho, encontrava serenidade no cotidiano da fazenda. A alegria das crianças, a dedicação de Helena e o florescimento da terra trouxeram-lhe a paz que jamais pensara encontrar após a tragédia de seu passado. Ele caminhava pelos campos ao lado do filho, mostrando como cuidar do gado, enquanto a filha corria entre as flores, recolhendo pétalas que espalhava pelo quintal. Com o passar dos anos, entretanto, a saúde de Silvério começou a enfraquecer. Uma doença lenta e silenciosa tomou seu corpo, mas não diminuiu sua mente nem seu espírito. Helena permaneceu ao seu lado, dedicada, trazendo remédios caseiros, preparando caldos e velando seu sono. Cada dia era uma mistura de cuidado e amor, e ele, por sua vez, encontrava conforto na presença constante dela. Numa noite calma, ele chamou Helena até a cama, segurou sua mão com força e, com a voz fraca, mas cheia de significado, murmurou: "O que está enterrado é só metal. O tesouro verdadeiro é o que construímos juntos." As palavras ficaram gravadas no coração dela. Naquele momento, ela compreendeu que todo o ouro, todas as joias e documentos antigos nunca foram a verdadeira riqueza. O que valia realmente era a vida que haviam reconstruído, a família que haviam formado e o amor que os sustentava. Silvério faleceu naquela mesma noite, serenamente,
com Helena ao seu lado, segurando sua mão até o último suspiro. Ela chorou, mas também sorriu, agradecida por tudo que viveram. E ao amanhecer, com o sol iluminando os campos que haviam cultivado juntos, ela decidiu nunca desenterrar o baú. Deixou-o ali, coberto de terra e segredo, como um símbolo da vida que escolheram. Simples, honesta e cheia de amor. Anos depois, seus filhos cresceram. O menino herdou a força e a sabedoria do pai, e a menina, a doçura e a coragem da mãe. Sob o olhar atento de Helena, transformaram a fazenda em uma das mais prósperas da região, mantendo vivo o nome de Silvério e o legado de coragem, bondade e esperança. Cada canto da propriedade refletia a história de superação e amor que seus pais haviam escrito, e a memória de Silvério permanecia viva em cada gesto, em cada aprendizado e em cada sorriso. A fazenda se tornou um símbolo não apenas de riqueza material, mas de tudo o que realmente importa: amor, união e a força de quem acredita na vida mesmo depois das maiores perdas. Helena, agora mais madura e serena, observava os filhos correndo pelos campos, que um dia estiveram cobertos de medo e destruição, e sentia-se completa. O baú permanecia enterrado, mas o que ele representava já havia sido encontrado. A verdadeira fortuna era aquela que carregavam nos corações, nos laços que uniam família e nos frutos de uma vida construída com coragem, honestidade e amor. E assim, sob o mesmo sol que havia testemunhado tantas provações, a história de Helena e Silvério chegava ao fim. Mas o legado que deixaram ecoaria por gerações, mostrando que o tesouro mais valioso nunca está enterrado. Ele se constrói com o que realmente importa: família, amor e esperança.